Olá, meu nome é Marina Marques, eu sou professora de Direito do Trabalho, advogada trabalhista, e eu vou ser sincera, eu nunca imaginei na minha vida um dia fazer um vídeo falando sobre Big Brother. Assim, eu assistia lá, até acho que é na época da Grazi, que a Grazi participava, depois eu nunca mais assisti, mas dessa vez eu tive que ceder aos apelos, né, de todo mundo, porque todo mundo só fala de Big Brother, então eu tive que acompanhar, nem que fosse pela internet, para ter assunto para conversar com as pessoas, né? E cá entre nós, o que tem nesse Big Brother é assunto. E hoje a gente vai falar sobre as relações abusivas, sobre a Carol Conká que existe na vida de cada um de nós. Fica comigo. Carol Conká. Essa figura que o Brasil tá amando odiar vai ser o ponto principal do nosso vídeo, no exercício mental que eu quero fazer com vocês. Imaginem o Big Brother como sendo uma empresa e os participantes do Big Brother sendo empregados dessa empresa. Para a gente conversar sobre uma questão que é muito séria, que é as relações abusivas no ambiente de trabalho. Quem convive ou já conviveu com uma pessoa como a Carol Conká sabe como é difícil essa relação. As pessoas abusivas, elas têm um nível de manipulação tão natural, às vezes, ela manipula sem até perceber que está manipulando o outro, a ponto de minar a personalidade dessa pessoa que está sendo manipulada. É quando uma pessoa exerce um poder muito grande sobre outra pessoa, a ponto de minar a personalidade, de humilhar, de acabar até com a dignidade dessa pessoa. Geralmente ocorre um terror psicológico nessas relações abusivas e muitas vezes a pessoa que está sendo manipulada, que está sendo abusada, nem percebe o que está acontecendo. Isso é muito comum acontecer tanto na vida pessoal como dentro do ambiente de trabalho e pode partir de qualquer pessoa dentro da empresa com os demais. Pode ser direcionado a uma pessoa específica, pode ser um grupo de pessoas. A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Porque é muito sério, no nosso exercício mental de imaginar o Big Brother como uma empresa, imaginem todas as ações da Carol Conká com os participantes. Isso é uma relação abusiva, que pode acontecer também no ambiente de trabalho. A realidade caótica que vivemos no mercado de trabalho contribui muito para o aumento das relações abusivas no ambiente de trabalho. E é importante que você saiba que não necessita obrigatoriamente que haja uma ofensa verbal ou uma ofensa física para caracterizar esse abuso nas relações. Basta que haja manipulação, humilhação, abuso de poder, que mine aquele trabalhador que é a vítima, né, do abuso, ele se sinta humilhado, ele perca a dignidade. Só isso, né, ele sofrendo esse terror psicológico, isso já caracteriza o abuso na relação de trabalho. A gente está falando aqui do assédio moral. O assédio moral existem 3 tipos. Ele pode ser horizontal, vertical, e o vertical ele pode ser ascendente ou descendente. Vamos falar de cada um deles. O mais comum é o assédio moral vertical. Vertical descendente, que parte do superior hierárquico contra os seus subordinados. Esse é o mais comum, é aquele do chefe que impõe, por exemplo, metas impossíveis de serem concretizadas. Ele determina que o empregado cumpra muitas tarefas num espaço curtíssimo de tempo que torna essa realização de trabalho impossível. Ele realiza reuniões e expõe os resultados negativos desse empregado. Ele muitas vezes proíbe que os demais funcionários façam refeições com esse empregado. Você já viu isso no Big Brother, isso não acontece só no Big Brother. Várias formas em que o empregador vai minando a confiança desse empregado. Por exemplo, ele culpa o empregado por tudo de errado que dá na empresa. Ele transfere o empregado de estabelecimentos, ele rebaixa o empregado. Tudo isso vai minando a confiança. Outra forma também muito comum de assédio moral vertical é no caso de empresas que têm uma rotatividade muito grande de funcionários, que fazem demissão em massa, que aí o empregado nunca vai ter a segurança do seu emprego, ele vai sempre estar achando que está ameaçado o seu emprego. Tudo isso configura assédio moral vertical descendente, do superior hierárquico dirigido contra os seus subordinados. Gente, mas importante, toda forma de assédio moral, não só o vertical, descendente, todos eles, uma prática
não configura o assédio moral. Essa prática ela tem que ser reiterada, tem que ser um costume. Não é uma vez que o empregador transferiu o empregado ou uma vez que ele estabeleceu uma meta inatingível, vai configurar o assédio moral. Para que configure o assédio moral, essa prática ela tem que ser reiterada, a ponto do empregado achar que tudo que acontece de errado é culpa dele. Ele perde a confiança no seu trabalho. Isso é o assédio moral vertical descendente. Existe também o assédio moral vertical ascendente. Ele não é tão comum porque ele é praticado pelo subordinado contra o seu superior hierárquico. E é muito difícil que o empregado vá cometer qualquer forma de abuso contra o seu chefe. Mas não é impossível de acontecer. Acontece, por exemplo, quando o empregador promove um empregado que os demais colegas de trabalho julgam que ele não é qualificado o suficiente para exercer um cargo de superior hierárquico desses empregados. Então, por eles desprezarem esse empregado, talvez por acharem que ele não é tão qualificado para exercer um cargo de chefia, para ser chefe dele, talvez ele exerça um abuso. Você ter um chefe que você acha que ele não é qualificado o suficiente, que você acha que você é muito melhor. Por exemplo, a Carol Conká, se ela tivesse um chefe que ela julgasse, se por exemplo, a Juliette fosse chefe da Carol Conká, vocês acham que ela ia agir como? É mais ou menos isso que acontece no assédio moral vertical ascendente, é quando o subordinado pratica contra o seu superior hierárquico. Não é muito comum, mas acontece. E outra forma também de assédio moral é o assédio moral horizontal, que é aquele praticado entre colegas de trabalho que pertencem à mesma hierarquia. A forma mais comum é o bullying, né? Coloca apelido, vai humilhando aquele trabalhador, os empregados se recusam a fazer refeições com esse empregado, não dão ideia, isolam esse empregado dentro de um ambiente de trabalho. Isso também é uma forma de assédio moral praticado contra colegas de trabalho. É esse que a Carol Conká vem praticando no Big Brother, aqui na nossa história, imaginando o Big Brother como uma empresa. Ela, na mesma hierarquia que os demais participantes, pratica abusos contra ele. Esse seria o assédio moral horizontal. E é importante que você saiba que tanto no caso do assédio moral vertical quanto no assédio moral horizontal, o empregador responde civilmente e na Justiça do Trabalho por esse assédio. Por quê? Porque entende-se que o empregado ele tem que manter um estabelecimento de trabalho saudável. Então, o ambiente de trabalho tem que ser saudável. Isso é responsabilidade do empregador. E é por isso que ele responde de acordo com o artigo 932 e 933 do Código Civil. Então, se o empregado está sofrendo um assédio moral, ele vai ter direito de pedir uma indenização contra o seu empregador. Vai entrar com pedido de assédio moral para receber uma indenização, com base no artigo 932 e 933. Importantíssimo, a responsabilidade do empregador é objetiva, com base no artigo 933. O que isso quer dizer? Que não precisa demonstrar que o empregador teve culpa, que ele sabia do que estava acontecendo, ele responde de forma objetiva. Basta provar o ato ilícito, que é o assédio, e que foi cometido por um empregado seu, por um preposto seu, porque ele tem responsabilidade sobre isso. Então, não adianta depois o empregador alegar que ele não teve o que fazer, que ele não sabia, que o empregado não denunciou. Ele responde de forma objetiva. Mas depois ele tem um direito de regresso contra o empregado causador do assédio, contra o assediador. Só que aí, nesse caso, ele precisa demonstrar a culpa. Nesse caso, a ação de regresso, a responsabilidade é subjetiva. O empregador precisa provar a culpa do empregado. Então, ilustrando com Big Brother. Vamos imaginar que o Boninho seja o empregador e que não tem um monte de câmera para ele alegar depois que não sabia. O Lucas entra na justiça dizendo que sofreu assédio moral por parte da Carol Conká. O Boninho vai ser responsabilizado porque ele não tem como alegar que ele não teve culpa, que ele não sabia, que quem cometeu foi a Carol Conká, que não tinha como ele controlar as atitudes dela. Ele responde de forma objetiva. Depois que ele foi condenado e pagou a indenização para o Lucas, ele pode entrar com uma ação contra a Carol Conká, pedindo aquilo que ele foi condenado a pagar. É o que a gente chama de ação de regresso. Mas nesse caso ele vai ter que provar que a culpa foi da Carol Conká. Então, nesse caso é subjetivo, ele precisa comprovar a culpa da Carol Conká.
No caso do Lucas, ele não precisa comprovar a culpa do Boninho, porque a responsabilidade é objetiva. É muito comum que o empregado que sofre esse abuso, né, que é vítima dessas relações abusivas, que ele peça demissão, que ele já chegue no seu limite, como o Lucas pediu para sair do Big Brother. É muito comum, aliás, é o mais comum. Ou então que ele fique aguentando aquele assédio, que ele não perceba, como aconteceu no caso daquele que eu esqueci, aquele bonito que saiu lá outro dia, que eu agora esqueci o nome dele, que tem um nome complicado, que eu acho que eu também nem ia conseguir falar o nome dele, que a Carol Conká manipulou tanto o cara que ele começou a achar que ele estava errado, ele pediu desculpa e ele chorou. Então, exatamente isso, o nível de manipulação é tão grande que a pessoa às vezes nem enxerga que está sendo manipulada, ela passa a achar que ele é culpado de tudo que está acontecendo, e isso afeta muito o psicológico e a dignidade desse trabalhador, falando nas relações de trabalho. Então, o empregado é muito comum que ele peça demissão, ou às vezes até que ele se afaste do trabalho por uma doença psicológica, como a depressão, por exemplo. Então, depressão afasta do ambiente de trabalho, e esses empregados é muito comum, pela humilhação que eles sofreram, que eles desenvolvam um quadro de depressão. Mas o que o empregado precisa saber é que ele tem direito à rescisão indireta. O que isso quer dizer? Rescisão indireta é quando é o empregado que dá a justa causa no empregador. Então, se o empregado está sofrendo essa relação abusiva, esse assédio moral, ele tem direito de pleitear a rescisão indireta, sair desse estabelecimento do empregador e receber todas as verbas que ele tem direito, sem abrir mão de multa do FGTS, com direito do aviso prévio, todas as verbas como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa. Então, o empregado que sofre assédio moral, ele tem direito à rescisão indireta e ele tem direito a pedir indenização pelo assédio moral sofrido. Se você conhece alguém que está vivendo essa relação abusiva no ambiente de trabalho, oriente que ele procure o RH, que ele procure o sindicato, e se nada disso der certo, que ele entre na justiça, que ele não abandone os seus direitos, que ele não se deixe vencer por esse abuso que ele está sofrendo. E os empregadores, é preciso que eles façam treinamentos com seus funcionários, né? Deem ciência, porque às vezes o empregado acha que fazer uma brincadeirinha, colocar um apelido no colega, não é um assédio moral, e pode ser. E quem vai ser responsabilizado é a empresa. Então a empresa tem que fazer treinamentos com seus funcionários para deixar esses empregados bem conscientes do que é o assédio moral, tanto para eles, se eles sofrerem, quanto para que eles não sejam os assediadores. Orientar o RH para que o ambiente de trabalho seja o mais saudável possível para o empregado. E você, já passou por uma relação como essa? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curte e ativa o sininho. E se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo.